Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 19 de fevereiro, quarta-feira, sexta semana do tempo comum. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe o cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos vivendo aquilo que, de fato, no próprio Evangelho, Jesus faz, ou seja, cura um cego. E nós também podemos viver cegueiras espirituais na nossa vida. Então, Jesus cura aquele cego. No primeiro momento, ele faz lama com a saliva, passa nos olhos. Depois, ele começa a enxergar, ainda não muito bem. Mais uma vez, então, Jesus impõe as mãos sobre ele e aí, então, ele passa a enxergar. Nós temos aqui três elementos. Primeiro, Jesus que faz esta lama com a saliva, ou seja, algo que sai dele para poder curar aquela pessoa. Ou seja, Jesus é a cura para as nossas enfermidades espirituais. Depois, o cego que, no segundo momento, ele começa a enxergar, mas não claramente. Significa dizer, meus irmãos e irmãs, a progressividade das coisas que nós vivemos na nossa vida. Ou seja, vocês sabem que para alcançarmos uma virtude, para termos clareza naquilo que precisamos, é necessário termos uma progressividade. Não é da noite para o dia. Então, essa progressividade é que vai fazendo com que a gente possa crescer, possa amadurecer, se educar, aprender, ensinar, para que a gente possa chegar então à experiência daquilo que a gente precisa. Portanto, quando aquele cego começa a enxergar não claramente, nós podemos interpretar isso hoje como essa progressividade diante das coisas que nós precisamos ver, precisamos com clareza. E o terceiro elemento é a visão restituída daquele cego. Isso significa dizer, meus irmãos e irmãs, hoje, por exemplo, quantas cegueiras nós precisamos curar. Não só a biológica, tem muitos que têm a cegueira biológica, mas ao mesmo tempo temos também uma cegueira espiritual. Vocês sabem que o cego, do ponto de vista biológico, ele não vê e acaba desenvolvendo uma sensibilidade aguçada se, por exemplo, ele escuta. Então ele passa a ter maior atenção naquilo que escuta e assim por diante. Aquele, por exemplo, que não escuta, mas vê, do ponto de vista biológico, ele vai desenvolver uma atenção maior naquilo que ele vê, ou seja, no movimento dos lábios, e começa a fazer leitura labial para poder entender determinadas coisas. Vejam como cada elemento desse ajuda a desenvolver algo que sirva para que aquela pessoa possa continuar a sua vida. Então, dessa forma, meu irmão e minha irmã, assim como temos a cegueira ou a surdez biológica, nós podemos também ter a cegueira e a surdez espirituais na nossa vida. Então, que hoje nós possamos entender quais são as cegueiras, o que eu não consigo ver. Por exemplo, vocês sabem que é difícil a gente poder ver a essência das pessoas. A gente hoje está muito mais acostumado a ver a aparência. Muitas vezes a gente acaba até por aquele bom dia, boa tarde, boa noite mal dado, pronto, acabou com aquela pessoa, não quero mais. E não pergunta muitas vezes o que ela esteja passando naquele dia para que ela esteja daquela forma. Isso aqui é uma cegueira. É não vermos aquilo que aquela pessoa tem realmente do ponto de vista essencial na sua vida, no seu coração. Portanto, meu irmão e minha irmã, que o Senhor possa te abençoar no dia de hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.